Boa tarde, quase boa noite, não é isso? Chegando aí à sua casa, chegando aí, possivelmente na sua casa, né? Nesse tempo de quarentena. E ontem tentei fazer a live, mas não conseguia de jeito nenhum. Depois a gente foi vendo os comentários de outras pessoas, relatando que havia mesmo problema no Instagram. E aí, adiei. E é o que nós vamos fazer. Hoje tem live agora. E nós vamos falar sobre o tema que eu havia separado ontem para a gente conversar. Que é sobre proteínas vegetais, certo? Fica por aí, chama uma amiga, aproveita, comenta, interage, porque é bem importante. O pessoal está entrando, está chegando. Então vamos lá, eu vou começar. E aí quem for chegando vai ficando apago assim. Vamos lá, Débora entrando, o pessoal está chegando. Nós vamos falar sobre proteína vegetal. Vamos lá. Foi um pedido da Adelaide e eu achei interessante e relevante e nós vamos falar sobre isso hoje. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre proteína. O que é proteína? Muito se fala, deve ter proteína, quanto de proteína, eu quero minha massa muscular, quanto eu tenho que consumir de proteína, whey, não whey, esses questionamentos bem típicos da proteína. Mas o que é proteína? Então, alguns falam aí, proteína animal ou proteína vegetal, eu tenho que tirar proteína animal faz mal. Enfim, são questionamentos pertinentes e interessantes que nós vamos conversar hoje por aqui. Primeiro, o que é proteína? Eu vou dar um exemplo para vocês usando essa caneta aqui, certo? Esse todo aqui nós chamamos de caneta e ela tem uma finalidade, escrever. Para isso que ela existe, certo? Agora faz de conta que aqui é um alimento. O todo é um alimento. Se você tira o bocal, é uma parte. Essa parte que você clica é outra parte do todo, da caneta. No alimento, a gente sabe que existem partes, que a gente chama de macronutrientes. Como o quê? Carboidrato, proteína e lipídio. Eles fazem parte do todo, são que está em maior quantidade nos alimentos. E existem os alimentos fontes, ou seja, são alimentos que têm mais daquele macronutriente. Por exemplo, abacate. O abacate é um alimento fonte de gorduras boas. Então, no seu todo, a maior proporção é gordura. Então, vamos lá. Tem aqui o todo, que é o alimento, e tem a proteína. A proteína, digamos que seja essa parte, e ela é constituída de outras partezinhas, que nós chamamos de aminoácidos. Então, proteína é um macronutriente que é formado por várias subunidades. É como se fosse uma parede e tem os tijolos. Os tijolos são os aminoácidos. E aí, esses tijolos se organizam de várias formas. Cada proteína vai ter tipos de aminoácidos e sequências diferentes. A gente sabe que existem 20 tipos de aminoácidos. E uma das classificações dos aminoácidos é o seguinte: existem os aminoácidos essenciais, são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir. E aí a gente precisa obter via alimentação. E existem os não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo consegue, pegando um, pegando o outro, ele vai lá e forma esse aminoácido. Combinado?
Então, isso é proteína. Nós falamos o que é proteína e falamos dos aminoácidos. Quando a gente fala de proteína animal, por que ela tem tanto destaque? Por que sempre a gente fala que tem que ter proteína animal? Ou se falava, né? Era muito característico. Se você não comer proteína animal, você pode estar desnutrido. Porque a proteína animal, ela tem os aminoácidos essenciais. Todos os aminoácidos essenciais estão nas proteínas animais. Por isso, é mais fácil você atingir a quantidade de aminoácidos que você precisa, certo? Já as proteínas vegetais, ela tem... Um minutinho, gente. Abaixo lá. Ela tem vários aminoácidos que você precisa se organizar para conseguir obter a quantidade necessária, certo? Então, essa é a grande diferença. As proteínas animais, elas têm os aminoácidos essenciais, são aqueles que a gente não consegue produzir, e as proteínas vegetais, elas têm sim proteína, mas elas estão mais diversificadas. É possível consumir só proteína vegetal e atingir a sua recomendação? Sim, é possível. É possível você consumir só proteína animal e estar consumindo em itens ou em quantidade insuficiente? Também é possível, certo? Então, existem aí esses dois grandes questionamentos. Então, não é porque você consome proteína animal que você é mais saudável. E não é porque você come proteína vegetal que você é mais saudável. Tudo vai depender do todo, do conjunto. A grande questão da proteína animal é que ela tem outros tipos de nutrientes, inclusive alguns que não são tão benéficos, como o quê? Como a gordura saturada. Por isso que o consumo da proteína animal deve ser bem observado. Não pode ter o excesso de proteína animal, certo? Alguma dúvida? Vão deixando aí a dúvida de vocês, certo? Bem, já falamos o que é proteína, já falamos as diferenças. E outro ponto também que chama atenção quando a gente fala de proteína é a questão do ferro e da B12. Não é isso? Então, o que a gente sabe? Que o ferro nas proteínas animal, ela tem o ferro que é mais biodisponível. Você consegue absorver melhor. Já a B12, realmente, a gente consegue através, principalmente da fonte animal. Mas é muito comum onívoro ter, onívoro é quem come de tudo, ter carência de B12. Então, é importante sempre fazer o exame de sangue para ver como estão os níveis de B12, certo? Bem, vamos lá, seguimos. Agora eu vou falar das opções. Aonde eu encontro proteína vegetal no reino animal? Eu separei aqui no meu caderno, para eu não esquecer, os itens e quanto que tem em cada alimento, certo? Vamos lá. Feijão, que é tão comum, né, no prato do brasileiro, ele tem proteína. E olha, para cada 100 gramas de feijão, a gente vai ter entre 4,5 a 6,1 gramas de proteína. Então, feijão tem proteína, é uma opção de proteína vegetal. Inclusive, o feijão de corda é aquele que tem mais proteína comparado aos outros. Ele tem 9 gramas de proteína. Por isso que a gente fala que o arroz e o feijão é um casadinho completo. O arroz e o feijão, eles se complementam e acabam sendo fonte de proteína. Vamos lá? Lentilha. A lentilha também tem proteína. Vocês conhecem a lentilha? Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês.
A lentilha tem 6,3 gramas de proteína, num total de 100. Sempre a proporção é para 100. Então, tem uma quantidade boa de proteína. O tofu é um queijo que vem da soja. Ele também tem proteína. E os veganos, vegetarianos usam bastante o tofu. O tofu ele tem 6,6 gramas de proteína, certo? Deixa eu mostrar para vocês esses itens que eu já falei, né? Que eu já falei aqui. Ó, o tofu. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui o tofu, ó. O tofu é um queijo feito com soja e ele tem proteína. Inclusive, substitui muito o queijo, né? Deixa eu achar os outros que eu já falei aqui, certo? Que não estão... Aqui, essa é a lentilha. A lentilha que o pessoal usa muito no final do ano, né? Inclusive, aqui é uma opção de salada. Então, você pode incluir aí no seu dia a dia a lentilha. Deixa eu excluir esses que eu já mostrei. Foi mais que a gente falou. Feijão, não é? E aqui nós temos o grão de bico. Vocês conhecem o grão de bico? O grão de bico tem 8,9 gramas de proteína a cada 100 gramas. O grão de bico, ele é bem versátil. Então, você pode fazer torta, você pode fazer empadinha, quiche. É bem versátil. Pode fazer salada, inclusive com vinagrete. Então, é possível incluir o grão de bico aí na sua alimentação. Deixa eu mostrar outros aqui para vocês. Pistache, que é bem caro, né, para nossa realidade, para a realidade dos brasileiros, mas ele é bem rico. Pistache, ele tem 20,9 gramas de proteína para cada 100 gramas. Tem uma quantidade muito boa de proteína o pistache, certo? Mas, se você não tem o pistache, se acha o pistache muito caro, existem as oleaginosas. As oleaginosas também têm proteína, então não é só gordura. Eu anotei aqui para vocês, a castanha de caju tem 18,5 gramas para cada 100 gramas. Castanha do Pará tem 14,5 gramas. Amêndoas tem 18,6 gramas. Então, são quantidades significativas de proteína. A chia, sabe a chia? Aquele grãozinho, ela tem 17 gramas. Sem falar que a chia tem ômega 3, tem zinco, tem ferro, tem cálcio. Tudo isso a gente encontra na chia, certo? Então, quem está chegando por agora, a gente está falando dos alimentos, fontes de proteína vegetal. Já falamos do feijão, já falamos da lentilha, já falamos do tofu. O que mais? Pistache, né? Grão de bico, a gente falou. E, ó, a pasta de amendoim, aquela que a gente usa, sabe? Para receitas, enfim, ela tem 8 gramas de proteína em 2 colheres de sopa. Então, veja que bacana. Então, você pode fazer combinações, por exemplo, um iogurte natural com a pasta de amendoim. Olha que bacana, você está tendo a proteína do iogurte, uma frutinha e a pasta de amendoim. Então, você consegue melhorar aí a questão da proteína. Não entendi sua pergunta, Sandra. A gente está falando aqui, gente, de proteína vegetal, mas é importante frisar que todos nós devemos incluir as proteínas vegetais no nosso dia a dia. Você não precisa ser vegetariano nem vegano para incluir, até porque esses alimentos que a gente está falando aqui tem vários outros nutrientes. Nós não podemos ficar limitados, só pensar que proteína é leite, iogurte, carne, e frango e peixe. Não, existem outras opções.
E, inclusive, também, questão financeira. Se você olha esses itens, se você inclui variedade na sua alimentação, você vai ter proteína vegetal e não vai estar precisando comprar uma quantidade alta de proteína vegetal, certo? Então vamos lá. O que mais que a gente já falou? Amaranto, vocês conhecem? Amaranto é um grãozinho bem pequeno. Inclusive eu comprei aqui para casa e eu uso no arroz. Eu cozinho ele e coloco junto com arroz. E não tem quase sabor nenhum. E ele é riquíssimo, riquíssimo do ponto de vista nutricional. Olha ele aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo, ó? São grãozinhos que a gente acha aí, principalmente na casa de produtos naturais, no granel. Ele tem complexo B, ele tem ferro. Olha outro ponto que a gente acha que ferro só na carne, né? Tem também no amaranto. E tem 9,3 gramas de proteína para cada 70 gramas desse bichinho. Então, você pode colocar no arroz, cozinhar junto e você vai ter um aporte aí muito bom de complexo B de nutrientes. Quinoa em flocos, né? Existe em flocos e existe os grãozinhos. Eu gosto bastante do em flocos, que eu vou mostrar aqui também para vocês. Ó, como usar a quinoa? Você pode usar nas vitaminas, nos smoothies. Você pode colocar um almoço, uma colherzinha, em cima da fruta, no iogurte. É bem prático e é bem versátil isso aqui. Ela é muito parecida com a aveia, assim, modo de uso. Você pode usar como se fosse aveia. Eu gosto bastante. O que é que nós temos aqui também? Esse daqui é a semente de abóbora. Olha um item que muita gente descarta, vai para o lixo e é riquíssimo, inclusive em proteína vegetal. E ela tem um aminoácido que é muito difícil no reino vegetal, que é a lisina. Então, é bem bacana. Como é que se faz? Você compra, ó. Ela falou amendoim, eu fiquei aqui. Você pega essa casca, essa semente, seca bem a semente da abóbora, deixou secar, você pega uma forma, coloca fiozinho de azeite e tempera essa semente com sal, pimenta do reino e leva para o forno. 20 minutos vai estar pronta, sequinha, bem crocante. Você pode botar como se fosse uma granola, então adicionar nas frutas, pode comer como um petisco. Então é bem bacana aí. Tem quanto, eu já disse, né? Tem 8 gramas de proteína para 1/4 de xícara. E veja como tem muita proteína. O amendoim, eu falei da pasta, né, de amendoim. O amendoim, ele tem também muita proteína. Ele tem 11,5 gramas de proteína para cada 50 gramas. Então, ó, é uma quantidade muito boa. Então, você pode incluir aí o amendoim. E o amendoim é bem acessível, né? O amendoim torrado, principalmente. Então, é interessante. Olha essa aqui, ó. A vagem. A vagem, vocês conhecem, geralmente cozinha a vagem, coloca na salada, né? Ela tem 7,5 gramas de proteína para cada 100 gramas. Então, tem uma quantidade muito boa de proteína, certo? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou achar aqui outro alimento para mostrar para vocês. É a semente de girassol. Vocês sabiam que também se consome a semente de girassol? É bem bacana. Folhas verdes escuras, então nas saladas principalmente. Também tem proteína, cerca de 5 gramas de proteína para cada uma xícara.
Vocês estão vendo como é possível atingir a quantidade de proteína através de uma alimentação que inclui os vegetais? Então não existe essa história, se eu tirar a proteína animal, eu não vou atingir. Olha a quantidade de itens que a gente está falando aqui que tem proteína. Claro, o que vai fazer você atingir é a variedade. É você incluir esses itens sempre na sua alimentação, em quantidade, né? E em variedade. O que a gente observa é que o brasileiro, de maneira geral, tem uma alimentação muito monótona. Então é aquela coisa, é pão, é bolo, é biscoito, é café, é leite com Nescau. Então fica sempre naquelas mesmas coisas. Quando você vai falar de salada, por exemplo, quais são as saladas que você consome? Aí a pessoa diz vinagrete, ou então tomate e alface. São itens que não é que seja ruim, mas que é sempre a mesma salada. Aí quando você começa a falar, por exemplo, rúcula, acelga, espinafre, brócolis, escarola, não é da cultura, principalmente do nordestino, consumir essas folhagens. Então, vejam como é importante a questão da variedade, a questão de incluir esses alimentos. A gente falou aqui já de vários, com certeza mais de 20 aqui. Fácil que tem proteína. Eu vou mostrar agora as sementes de girassol, que é outro item que pode sim ser consumido, ó. Se você não conhecia, inclusive como petisco, você tempera ele ou germina, coloca na salada e fica muito bom. Outro alimento que tem o brócolis e... Deixa eu pegar aqui meu caderno. O brócolis e a ervilha, eles também têm proteína. Tem uma quantidade não tão grande, 2,1 gramas, mas que tem. Então, se você todo dia coloca um pouquinho de ervilha, um pouquinho de brócolis, um pouquinho de oleaginosas, um pouquinho do grão de bico, isso no final faz uma grande diferença. Vocês têm alguma dúvida? Estão gostando da live? Me sinalizem aí, certo? Então, eu já falei de aveia, eu não falei da aveia, né? A aveia também tem proteína. Tem 14 gramas de proteína para cada 100 gramas. Então, é uma quantidade muito boa de proteína. Inclusive, eu sempre oriento os meus pacientes a colocar aveia nos itens, porque acaba dando uma equilibrada aí na quantidade de proteína, certo? Soja, a soja é bem conhecida, né? Eu vou comprar carne de soja. Enfim, a soja também tem uma quantidade muito boa de proteína. Tem 30 gramas, desculpa, para cada 100 gramas. Então, tem uma quantidade muito boa. A questão da soja, gente, é quanto a qualidade dessa soja. Então, tem muita soja transgênica no mercado. Então, eu sempre fico de olho nisso, principalmente se for mulher, né? Principalmente a gente tem que ficar de olho, bem de olho. Mas a soja a gente sabe que tem, sim, alguns estudos que associam com a prevenção do câncer de mama. Então, para a mulher é bem interessante. Então, e a proteína, né, texturizada de soja, é você saber preparar. Muita gente diz, não tem sabor. Não tem sabor porque não foi temperado da forma correta, da forma adequada. Mas é sim possível incluir todos esses alimentos que a gente falou por aqui, que são fontes de proteína vegetais, certo? Como eu falei inicialmente, é não ter a tal da monotonia, consumir sempre os mesmos alimentos. O reino vegetal é amplo.
e principalmente aqui no nosso país, principalmente no Nordeste, a gente tem uma diversidade enorme de itens que a gente pode incluir aí na nossa alimentação. Principalmente nesse período, certo? Que estamos aí reforçando a nossa imunidade, queremos estar saudáveis, fortes, nutridos, para estar aí na linha de frente, certo? Encarando cada dia. Adelaide, sim, pode consumir o espinafre todos os dias. Poder, pode, desde que você não exclua as outras opções. Por exemplo, espinafre tem a rúcula, tem a escarola, tem o couve, faz parte aí do mesmo grupo que você pode ir alternando. O espinafre você pode usar tanto com a proteína até animal, no frango, para dar uma refogada. Você pode usar também em sucos, espinafre e na própria salada. Então, poder pode. Tudo me é lícito, tá? Então, aí é ter a questão do equilíbrio, sempre, ok? Então, a gente já falou aqui, eu citei todos os itens aqui que tinham. Milho, qual é a dúvida do milho? Se tem proteína? Milho, ele tem bastante, gente, fibra, que é o carboidrato bom, que a gente fala assim, né? Para ser de uma forma dinâmica e didática. Então, o milho é bem saudável e você pode incluir. Claro, tenha cuidado com o milho transgênico. Inclusive aqueles de latinha, você se encontra facilmente lá se é ou não é transgênico. Então, compre as marcas que não são transgênicos, porque os transgênicos a gente ainda não tem o total controle dos efeitos dele no nosso corpo. Então, evita consumir os transgênicos. O milho você pode colocar na salada, você pode botar no arroz, você pode botar na proteína, você pode colocar em vários, pode fazer inclusive uma panqueca de milho, bolo de milho. Inclusive é só ter criatividade que cabe sim muito bem. Bolo de milho você escolhe uma farinha de aveia, uma farinha de amêndoas e faz aí um bolo de milho delicioso. Não precisa ser necessariamente a farinha de trigo, certo? Mais alguma dúvida, gente? Vamos recapitular aqui as fontes de proteína vegetal. Vamos lá. Feijão, que eu diria que é a proteína mais conhecida, né? O alimento mais conhecido, faz parte do nosso dia a dia, o feijão. Lentilha, tofu, grão de bico, quinoa, nozes, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, chia. Chia é um alimento fantástico, certo? Inclua, faça pudim de chia, mingau de chia. Inclusive, a chia tem vitamina C. Tanto tá se falando aí de vitamina C, de limão, de laranja, mas a chia também é rica em vitamina C, como a salsa, que é um tempero que a gente vai usando muitas vezes no dia a dia e não sabe o quanto é benéfico. Brócolis, ervilha, vagem, semente de girassol, folhas verdes escuras, a gente falou também, o pistache, a soja, a aveia, o amaranto. Falamos também da questão da pasta de amendoim, da questão do amendoim em si, semente de abóbora. Esses foram os itens que eu citei aqui. Deixa eu ver quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 itens eu citei aqui de exemplos de proteína vegetal. Então, vamos consumir, vamos incluir esses itens no nosso dia a dia com muita variedade e criatividade, certinho? Teve uma pergunta que eu não entendi, que foi da Sandra. Mas aí vocês... Ela saiu, provavelmente, eu não entendi. Certo?
Ficou alguma dúvida? Então vamos aí ter muito cuidado quanto a essa visão de que somente a proteína animal é uma forma, é a única forma de conseguir a quantidade de proteína. Claro, B12, se você é vegano, B12 vai ter que ser suplementado. Então procura um profissional, procura um nutricionista, um nutrólogo para você suplementar essa B12, certo? Ferro, é possível absorver ou atingir o ferro através do reino vegetal. Uma dica bem simples: sempre que consumir alimento fonte de ferro, coloca uma fonte de vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C melhora a absorção do ferro. Exemplo prático: você vai consumir no almoço, né? Então se você consome a proteína animal, vai ter lá o ferro. Se você não consome, vai ter as outras proteínas, fontes vegetais. E com laranja, limão, morango, acerola, goiaba, são fontes de quê? De vitamina C. Então você faz um suco até 180 ml, consome junto, vai aumentar aí a absorção do ferro, certo? E esses alimentos que a gente falou, gente, tem muito micronutriente, ó. A quinoa, por exemplo, né, que eu falei, tem ferro, tem magnésio, tem manganês. Então, tem muito mineral que é importantíssimo. Muitas vezes a gente não dá devida atenção aos micronutrientes. São micronutrientes, são aqueles que são em pequenas quantidades, mas que são importantíssimos para a nossa saúde. Por exemplo, vitaminas do complexo B, que a gente falou aqui, que tem no amaranto. As vitaminas do complexo B, elas participam das reações que formam o ATP. O que é ATP? É uma molécula de energia no nosso corpo. Então, imagine assim, que é uma célula de dinheiro, que para tudo que você vai consumir, você usa o ATP. Você precisa do dinheiro para ter energia. Mais ou menos isso, em uma figura, em uma linguagem simples para você entender. Então, tem carência de complexo B, você vai ter essas reações defeituosas, não vai ser tão fácil, de uma forma tão otimizada aí as reações. E aí, se a gente fala de magnésio, se a gente fala de outros micronutrientes que são importantíssimos e que a carência de um interfere na carência de outro, certo? Então, vamos incluir aí todos esses itens na nossa alimentação. Uma dica bem prática é: faça uma lista. Para os meus pacientes, eu fiz sabe, como se fosse uma listinha de compras. Como se fosse, não, é uma listinha de compras. E eu coloquei vários itens, verduras. Eu classifiquei por fruta, legume, verdura, proteína animal. Separei cada grupo e fui colocando os itens. E o desafio que eu dou para eles é o seguinte: tem que, em um mês, consumir todos os itens que estão ali. E tem uns itens bem diferentes, tá? Que não é muito do hábito do nordestino. Mas que estão ali para o desafio, para você incluir variedade no seu cardápio. E aí, no final do mês, eles chegam com a listinha